Paz do Senhor Jesus, bênção. Essa é mais uma palavra aqui do canal Fé e eu espero que Deus venha falar com o seu coração, amém? Não esqueça de se inscrever, deixar um like, compartilhar. Quer ser um abençoador dessa obra? Compartilhe essa palavra, se inscreva no canal, deixe um like ou um comentário, você será um abençoador deste canal. Então, em nome de Jesus, fique com esta palavra, tá? E o tema desta palavra de hoje é creia na graça. Creia somente na graça. Se encontra no livro de Eclesiastes 11 e o versículo 5, que diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém. Glória. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós não sabemos, querido, nós não sabemos os planos de Deus para a nossa vida. E por não saber os planos de Deus na nossa vida, nós acabamos que não entendemos qual é a direção de Deus no nosso caminhar, na nossa vida, e às vezes a gente fica se perguntando assim: mas Senhor, por que isso está acontecendo? Por que estamos passando por isso? Mas o Senhor tem um plano. O Senhor determinou para nossas vidas bênçãos e vitórias, e às vezes para isso a gente vai passar por lutas, por dificuldades, por sensações e momentos difíceis na nossa vida. Que a gente possa entender que a obra que Deus preparou para nós é muito maior do que a gente pensou. É muito maior do que os nossos olhos podem enxergar. Por isso que a gente tem que parar de reclamar, parar de murmurar e começar a dizer coisas boas nas nossas vidas. A gente começar a profetizar, começar a buscar aquilo que Deus preparou para nós. Às vezes a gente, no nosso dia a dia, nos nossos problemas, a gente esquece dos planos de Deus para nós. E a gente passa a vida murmurando, criticando, dizendo palavras negativas. Isso é ruim, querido. Porque com a boca a gente confessa aquilo que o nosso coração está cheio, mas não somente isso, a gente atrai as maldições para as nossas vidas. Então que na nossa boca a gente venha ter palavras de vitória. Às vezes no serviço, às vezes, como no seu caso, às vezes acontece um problema no seu serviço e você já determina muitas coisas ruins para você porque aquilo aconteceu. Às vezes a gente não entende o momento que a gente está passando. Mas a palavra diz assim, que a gente não precisa entender, querido. A gente tem que confiar. A gente precisa acreditar que o Senhor tem um milagre, tem uma promessa para nossas vidas. E que nós não vamos ficar todo o tempo vivendo desta maneira. A prova, a luta, ela não vem para ser constante. Ela não vem para nós nos manter naquele sofrimento, daquele jeito sofrendo, mas vem para nos provar. E às vezes quando a gente está sendo provado, a gente começa a murmurar, começa a falar palavras de maldição, começa a dizer que Deus não está conosco, ou Deus não está nos ouvindo. A palavra de Deus também vai nos dizer, querido, que mesmo quando tudo estiver difícil, quando a dificuldade estiver chegando, batendo na porta, nós não devemos murmurar, não devemos ser incrédulos. Sabe, às vezes a gente tem sonhos, a gente tem planos, e por muitas das vezes esses planos, esses sonhos são frustrados. Esses sonhos, esses planos são frustrados pelas pessoas ao nosso redor, até mesmo por nós não acreditar no nosso potencial, por nós não acreditar que aquilo pode dar certo. Mas se o Senhor está contigo, se o Senhor está nos planos que Ele planejou, ou que você planejou para você e colocou o Senhor à frente, então você só tem que confiar, porque tudo mais Ele fará. Vamos ler aqui o livro de Jó, o capítulo 2 e o verso 10, que diz assim: mas lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. A gente por muitas vezes só quer viver na parte boa da nossa vida, né, querido? A gente só quer viver nas coisas excelentes, só quando tá tudo andando certinho. Não pode dar uma coisa errada que, ai meu Deus, não pode dar uma coisa errada que a gente já começa a murmurar.
E a palavra diz, querido, que Jó não murmurou, mesmo ele estando ali com as suas dificuldades, sofrendo com as suas enfermidades, com a perda dos seus filhos, dos seus bens. E num certo momento a mulher de Jó diz: por que você não abençoa esse Deus e morre? Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Simplesmente porque Jó perdeu a benevolência e as bênçãos que estavam sobre ele, perdeu os bens materiais, os filhos, mas Jó estava firme na promessa de Deus. E ele diz: o mesmo Deus que nos deu o bem, esse também nos daria o mal, porque tudo está debaixo da direção e dos planos de Deus. A graça de Deus está debaixo. Nós estamos debaixo da graça de Deus, querido. Nós estamos debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Foi Ele quem nos deu a graça. Nós não vivemos mais por merecimento. Nós não vivemos mais porque nós somos capazes. Nós não vivemos mais para Cristo, ou porque a gente pensa, porque a gente lê uma palavra, ou porque a gente vai para a igreja, ou por isso ou aquilo nós somos melhores. Não, querido. Nós não somos merecedores de nada. Nossa fé tem que estar em Cristo, e Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Nós não vamos herdar o reino do céu com base naquilo que nós sabemos fazer, com base naquilo que nós temos, que conquistamos, nossos bens materiais. Nós não vamos herdar o reino de Deus com base naquilo que a gente acha, mas debaixo da graça. Quando o Senhor perdoou a mulher adúltera, Ele disse assim: vá e não peques mais. Mulher, onde estão os teus acusadores? Agora vai e não peque mais. Ou seja, depois de perdoar os pecados dele, ele disse: não peque mais, ande segundo a minha palavra. O caminho, Senhor, o caminho do Senhor para o reino de Deus é o amor, é a graça de Cristo que Ele derramou com a sua morte na cruz. Quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente vai ver que precisava ser feitos sacrifícios, nós vemos que precisava ser levado cordeiros, os mais pobres pássaros levavam para a expiação dos pecados, para que o sacerdote pudesse entrar e pedir ao Senhor o perdão do pecado do povo. Mas quando Jesus veio, Ele morreu por nós e derramou a sua graça. Então, às vezes, por um momento difícil das nossas vidas, a gente desacredita no Senhor. A gente passa a desacreditar que Deus tem um plano, uma promessa, um caminho para nossas vidas. Mas o Senhor diz que nós estamos debaixo da graça, e Jó entendia isso. E ele disse: Deus manda o bem, Deus manda o mal, Deus nos prova, Deus nos dá e Deus também tira. É Deus que governa a nossa vida. E não é porque temos muito ou porque temos pouco. Quando temos muito, a gente está feliz, mas quando vamos para o pouco, nós começamos a murmurar, a dizer: Senhor, não está bom, isso não é legal, o Senhor não está comigo. Mas o Senhor está conosco em todo momento. O Senhor está conosco no silêncio, o Senhor está conosco na fala. Então por isso nós devemos nos alegrar e viver debaixo da graça do Senhor. Não viver pecando, porque a liberdade que Cristo nos dá não foi para a gente viver pecando, vivendo com dissensões, fofocas, mentiras, mas Ele nos deu a graça para que a gente entendesse que teremos a liberdade, mas não seria lícito fazer tudo. Que a liberdade não é para fazer tudo o que nós queremos, mas é para andar segundo o que Ele quer, segundo a verdade da Bíblia. Ou seja, querido, se tem algo no teu coração te incomodando, retira isso. Se é o palavrão, se é a mentira, se é o ódio ao irmão, se é a falta de amor ao próximo, se é o amor ao dinheiro, se é qualquer coisa, retira do teu coração e coloca nas mãos do Senhor e entrega o teu caminho para Ele. Na dificuldade, dê glória a Deus e profetize coisas bênçãos para a sua vida. Ah, Senhor Jesus, porque a palavra diz assim, ó: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Em tudo isso que Jó passou, ele não pecou ao Senhor. Jó não era diferente de nós, querido. Jó era homem, pecador. Jó era homem que também sofria as angústias do mundo, tanto que a Bíblia vai nos dizer que um profeta repreende a Jó para que ele busque a Deus. Porque tem momentos que a gente também precisa que pessoas digam para nós: olha, tá difícil, mas vai dar certo. Tá difícil, mas nós vamos vencer. Às vezes nós ouvimos tantas palavras negativas durante o nosso dia que a gente acha que a nossa vida é daquele jeito, mas não é. O Senhor preparou graça, vitória e bênção sobre a sua vida. Quando a gente entende que o Senhor é o nosso Deus e Ele governa o nosso viver, nós passamos a entender que nós vivemos debaixo da graça. Não é por merecimento, não é porque você ora mais, não é porque você jejua mais, não é porque você busca mais,
Você deve buscar com fervor o Senhor e guardar os mandamentos deles no seu coração, mas não é por isso que você vai ser melhor do que o seu irmão. Somos todos um debaixo da graça de Cristo. O ladrão viveu uma vida errante na cruz. A vida inteira errante. No momento da crucificação, ele reconheceu o reino de Deus, se arrependeu dos seus maus caminhos quando ele diz: Deus, nós fazemos o mal e recebemos o nosso galardão por este mal que fizemos. Mas este homem nada fez. Ele reconhece que sobre Jesus não havia erro, não havia pecado e que ele era Senhor, porque ele diz: lembra de mim quando entrar no teu reino. Então ele lembra que Jesus é o Senhor e soberano. E Jesus diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele recebeu a graça de Cristo pelo arrependimento. E a graça é isso, querido, não é para entender porque os escribas e fariseus ficavam contra Jesus, porque eles não entendiam o benefício da graça. Mestre, Moisés diz que devemos apedrejar essa mulher que é pega em adultério, e tu o que dizes? Eles desafiavam a Cristo, e Cristo em silêncio desenhava com a paz, a mansidão de espírito. E quando ele disse: se algum de vós não tendes pecado, que atire a primeira pedra. E nenhum atirou a pedra, porque todos somos pecadores. E é isso que a palavra quer nos dizer. Nós estamos debaixo de uma graça. Nós somos favorecidos por Deus. E por isso, querido, não vive murmurando. Não critique as coisas que estão acontecendo na sua vida. Às vezes coisas boas vão acontecer, mas às vezes momentos difíceis vão acontecer. E quando esses momentos difíceis acontecer, lembre que há um Deus no céu que zela e olha por você. Só basta você colocar no caminho, confie no Senhor. Ele diz no livro de Eclesiastes, como a gente leu aqui: ah, Senhor, assim como você não sabe o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. A gente não entende as obras de Deus, a gente não sabe tudo, querido, a gente não é soberano, mas o Senhor é. O Senhor sabe todas as coisas, Ele sabe os planos que tem para nós, Ele sabe os caminhos que Ele tem para nós, Ele sabe a direção que tem que nos dar. Às vezes num momento difícil, a gente sente a necessidade de, não é que eu quero que você omita a ocasião, a situação, dizendo: eu não estou passando por isso, não, mas que você profetize bênção. O Senhor irá me dar livramento, o Senhor irá me abençoar, o Senhor me fará grande, o Senhor me tirará dessa doença, dessa enfermidade, o Senhor irá derramar cura para mim, o Senhor é cura sobre a minha vida, a minha casa vai prosperar, não vai faltar alimento para a minha família. Confesse coisas boas, profetize coisas boas sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre a sua mãe, sobre a parentela, sobre o seu lar. Possa ser que você não tenha nada na sua casa para se alimentar, mas o Senhor irá suprir as suas necessidades. Se você confessar com a sua boca e profetizar que o Senhor irá mandar a provisão. Quando você pegar os Salmos 23, não somente diga os Salmos por falar, mas diga o que os Salmos está proferindo para a sua vida. Diga: Senhor, eu creio que o Senhor é o meu pastor, e eu creio que nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor e o Senhor cuida de mim. Confessa essas palavras. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por ao teu nome. Confesse essas palavras ao Senhor, diga: o Senhor é o meu vale, o Senhor vai me guiar, o Senhor vai me dar direção, o Senhor vai mandar provisão, o Senhor vai trazer os alimentos para minha casa, eu não vou passar necessidade, eu não vou passar dificuldade, porque o Senhor é o meu sustento, o Senhor é a minha casa, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, em que eu confio. Senhor, eu olho para os céus e de onde vem o meu socorro? Eu creio, meu Senhor, que o socorro vem de Ti. É assim que nós temos que fazer. As nossas vidas, por muitas das vezes, é difícil. E a gente entende às vezes assim que nos momentos difíceis Deus não está com a graça dele sobre nós, que nós não somos favorecidos, que nós não somos abençoados, mas nós somos abençoados. O Senhor, Ele quer te dar bênção, o Senhor, que Ele quer te guiar pelo caminho exato dele. Creia nisso, que você não está sozinho na tua luta. Você não está sozinho no teu problema, na tua dificuldade. O Senhor há de derramar provisão. Confesse palavras de vitória para a sua vida. Não seja um derrotado. Não deixe que as pessoas à volta dizem que você é um derrotado, que você não vai conseguir, porque você vai conseguir. Coloque o Senhor à frente dos teus planos e Ele dirigirá a tua vida bem. O Senhor
diz para nós que devemos confiar e de todo o coração. Não se estribar no nosso próximo entendimento, porque às vezes a gente, com o nosso entendimento, a gente quer dar saídas, daquele jeito brasileiro. Ah, é por aqui, é por ali, é assim, é assim. Não, não é, querido. O Senhor tem um caminho para nós, o Senhor tem obra preparada para nós, Ele sabe as obras que tem preparadas para nós. Aleluias. E eu quero dizer mais para você, não julgue o que Deus tem para fazer na sua vida somente pelo começo da sua história ou pelos meios da sua história. Os meios, os começos, e o começo ou os meios da sua história não determinam o fim da sua história, não determinam as bênçãos que o Senhor tem para você, não determinam as bênçãos que o Senhor tem preparada para você. Ah, você vai dizer, mas a minha vida é assim, mas eu passo por esses problemas, é tanta dificuldade, mas a minha família é desse jeito, mas os meus amigos são assim, mas em tal lugar, querido. Não determine a sua vida com base naquilo que aconteceu no começo ou no meio, porque o Senhor tem uma promessa para nós, o Senhor tem bênçãos para nossas vidas. Você quer ver como o Senhor tem bênção para nossas vidas? No livro de Jonas, vou abrir aqui para estar lendo com vocês. Jonas, o capítulo 3. Jonas, o capítulo 3 e o verso 6, dizendo assim: porque a palavra do Senhor chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre as cinzas, e fez uma proclamação que divulgou em Nínive, por mandato do rei dos grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém alguma coisa, senão lhes dê pasto, nem bebam água. Mas aos homens e aos animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará o seu furor e sua ira, de sorte que pereçamos. Jonas, querido, como profeta do Senhor, foi determinado para ir a uma cidade, para pregar a destruição dela. E aí você vai pensar, meu Deus é um Deus de destruição. Olha o que está acontecendo comigo. Aquele rei poderia dizer, olha o que veio sobre nós, porque eles estavam num caminho totalmente errado, um caminho de erro, um caminho totalmente fora do que o Senhor planeja para nós, um caminho de paz, sem intrigas, sem dissensões, sem mentiras, sem fofoca, sem lascivia, sem traições, sem fornicação. O Senhor quer um caminho de paz para nós, um caminho de vitória. E aí, o profeta Jonatas vai até Nínive e prega a palavra que o Senhor falou, e naquele momento o que o rei faz? Se arrepende. Mas o desejo de Deus era que isso acontecesse. As obras de Deus eram para que isso acontecesse. Jonas, o profeta, foi engolido pela baleia, jogado em Nínive, e passou por tudo que ele passou simplesmente para o Senhor trazer ao corações daquela cidade o arrependimento, para que aquelas pessoas buscassem a Deus, parassem com seus maus caminhos e se convertessem. Então os planos de Deus nunca foi destruir Nínive, campeão. Entenda, a palavra de Deus vai dizer assim, que após eles fizerem isso, o Senhor foi e sarou aquela terra e não fez a destruição. Eita, Senhor. Porque a palavra vai dizer assim, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Ou seja, as obras de Deus era para que eles se arrependessem. Naquele momento, com temor e com a situação em que eles estavam pensando, eles se converteram dos seus maus caminhos. Às vezes o Senhor está preparando algo na sua vida para que você se converta dos seus maus caminhos. Às vezes a gente passa por dificuldades na nossa vida porque a gente quer fazer da nossa maneira e não do jeito que o Senhor nos ensinou. Às vezes a gente pega as provas com a própria mão, a dificuldade com a nossa própria mão, e quando a gente está passando, a gente diz, Senhor. Mas o Senhor diz assim, que Ele não trouxe pensamentos de mais, mas pensamentos de bem, pensamentos de vitória para nossas vidas, pensamentos de paz para nós. O Senhor é maravilhoso. Olha o que diz no capítulo 4 e o verso 9. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim enfades
te enfades por causa da bobeira? E ele disse: é justo que me enfade, ponto de desejar a morte. Disse o Senhor: tiveste compaixão de uma arvoreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que uma noite nasceu e na outra noite padeceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem estão mais de 120.000 homens? Eita! Viu o que o Senhor disse para Jonas? Você se compadece da bobeira que o Senhor fez nascer para ele e fez uma sombra e ela morreu, mas não se compadecia do povo, porque Jonas falou: isso que eu temia, Senhor, que eu pregasse ao arrependimento, o povo se arrependesse e eu ficasse como um profeta que não tinha autoridade diante do Senhor. Porque eu sei que desde o princípio o Senhor queria que esse povo se arrependesse, e o Senhor não queria fazer mal para este povo. O Senhor queria que eles voltassem para a sua presença. Ou seja, os planos de Deus não são planos de mal para a nossa vida. Não são planos que vão destruir a nossa vida, mas que vão nos avivar, que vão nos fortalecer. Eu não sei pelo que você está passando, querido, mas passa glorificando, passa dizendo que você vai vencer, passa dizendo que você vai determinar a vitória para a sua vida. Se afaste dos maus caminhos, se afaste da mentira, da traição, da fornicação, se afaste disso. Não busque para as suas vidas coisas negativas, mas busque coisas boas. Busque se fortalecer na palavra de Deus. Busque se fortalecer na busca pelo Senhor e nas coisas que Ele quer. Nós nunca seremos perfeitos, mas nós nos aperfeiçoamos na palavra de Cristo. Nós seguimos o Evangelho de Cristo, que nos diz que devemos ser amáveis, que nós devemos nos compadecer, que devemos andar segundo a Tua lei. Segundo, amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos regem todos os outros, porque se você ama, você não trai. Se você ama, você não vive pecando. Se você ama, você não vai matar o seu irmão. E o Senhor derramou da graça, para que quando nós viéssemos pecar, assim como Paulo disse, quando eu peco, sem que seja da minha vontade, já não é mais o pecado, já não é mais eu que estou pecando, mas o pecado que habita em mim, porque a nossa carne é pecado. Ela deseja as coisas deste mundo fervorosamente. E às vezes nós sentimos a necessidade de mentir, a necessidade de traição, a necessidade de glutonaria, a necessidade de fofoca, a necessidade de viver em intrigas, em briga. Mas o Senhor diz que não devemos viver em dissensões com os irmãos, mas em paz. Querida, a sua vida pode estar de ponta cabeça, mas o Senhor governa. Entrega teus caminhos ao Senhor e deixa Ele governar, para que você esteja debaixo da graça, da bênção e da vitória. Porque a graça do Senhor é que nos basta. E quando nós temos a graça do Senhor nas nossas vidas, nós falamos como Paulo, aprendemos a estar felizes em todos os momentos. Aprendemos a ser felizes em todos os momentos. Que o Senhor Jesus possa derramar a graça dele sobre a sua vida. Que você pare de se julgar e de se culpar e pare de murmurar sobre as situações difíceis que acontecem e glorifique a Deus e exalte o nome dele. Porque se a graça do Senhor está sobre você, você é favorecido do Senhor. Profetize coisas boas para a sua vida. Se arrependa dos seus maus caminhos, porque o Senhor tem planos de bênção para a sua vida, tem planos de vitória e não de derrota. Que essa palavra fique no seu coração e que você seja mais do que vencedor em Cristo. Em nome de Jesus. Aqui eu deixo esta mensagem e digo para você: a sua história pode não ser um conto de Shakespeare, um romance com todo aquele drama, que no final é tudo feliz, que tem aquela história dramática, todo mundo fica preso àquela situação. A sua história pode não ser esse conto de fada, mas com certeza é uma história de bênção e de vitória. Então não viva desarraigado neste mundo, não viva distante da presença do Senhor, porque quando nós entregamos o caminho para o Senhor, Ele faz mudanças drásticas na nossa vida. E quando a gente vê, a gente está sendo mais do que vitorioso, não porque merecemos, mas porque Ele nos amou primeiro. Que o Senhor possa te alcançar com a graça dEle, que esta palavra fique no seu coração, em nome de Jesus. Seja um abençoador deste canal, campeão, e se inscreva nele, compartilhe esta mensagem
E não esquece de que toda sexta-feira eu vou estar trazendo uma mensagem aqui de Deus para a sua vida e que o Senhor possa falar e alcançar você.